Bom dia, Jesus, aqui, todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente falando sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre assédio, sobre qualquer tipo de violência psicológica nesse sentido, a gente sempre percebe que o início da denúncia, né, aquele que se encoraja, ele traz a possibilidade, né, de que outras pessoas também se reconheçam nessa situação, tendo passado por algum tipo de prática nesse sentido e acabam se encorajando. Essa é uma dinâmica que é muito comum, infelizmente, as pessoas ainda têm muito receio, né, de denunciar, tanto no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, mas a gente também está percebendo isso acontecendo nesse ambiente educacional, nas universidades, nas próprias escolas, e acredito, né, como especialista nesse caso específico, que tenha sido um desencadear de toda essa situação envolvendo o ex-ministro, ou seja, as vítimas, as supostas vítimas, porque, como você bem colocou, a gente ainda tem supostas vítimas, um suposto agressor, uma situação que realmente precisa ser investigada a fundo, com responsabilidade, de forma imparcial, para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Então, é muito comum, né, que as primeiras denúncias venham e outras vítimas se encorajem nesse sentido de trazer o seu relato para então ser conhecido. Até porque muitas acreditam na questão da impunidade, tem muito medo de retaliação, e a depender do ambiente, ele não traz uma credibilidade caso as denúncias sejam relatadas e sejam conhecidas por quem deve, então, investigar. O que a gente precisa é realmente trabalhar conscientizando as pessoas no sentido da importância da denúncia, da importância de relatos responsáveis também, porque denuncismo traz prejuízo para os nomes envolvidos, também acaba mobilizando toda uma estrutura de apuração, e a gente realmente precisa conscientizar nesse sentido, porque existem pessoas que estão envolvidas nessas situações, e isso tem repercussões tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também. Michele, a gente vê aqui que a diretora em exercício da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Ana Elisa Bechara, instaurou aqui o procedimento apuratório. Aí a gente está falando da USP, uma instituição pública, então tem ali já uma forma muito bem delimitada de como deve ser essa apuração de supostas condutas, né, supostamente cometidas por agentes públicos. E a Bechara, inclusive, designou aqui um professor para presidir a sindicância. E aí é assim que funciona mesmo no serviço público. A Secretaria de Segurança Pública ainda não localizou boletins de ocorrência, então essas denúncias ocorreram ali no âmbito administrativo, vamos dizer assim, né, no âmbito da universidade. Em contrapartida, o próprio Mascaro registrou 2 boletins de ocorrência por injúria, difamação e perseguição. Diz que são denúncias infundadas e que ele está sendo prejudicado por isso. Para se combater esse tipo de situação, vamos imaginar que pode ter algum fundamento cada uma dessas denúncias. Deve ter o boletim registrado na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil, enfim, ou essas denúncias devem ser feitas ali no âmbito administrativo? E como deve ser esse tipo de postura de quem vai investigar, dos superiores hierárquicos, ou das próprias vítimas e de seus colegas ali, ou de faculdade, ou de trabalho? Como deve ser essa mobilização, tanto no serviço público quanto em uma instituição privada, por exemplo? Vamos imaginar que isso vai acontecer dentro de uma empresa. Precisa explicar aqui que são os canais de denúncia. Então, toda instituição, seja privada ou seja pública, ela precisa disponibilizar canais que sejam conhecidos pelos funcionários ou servidores públicos para o registro da denúncia. O assédio moral, hoje, no Brasil, ele não é considerado um crime. Então, a gente tem um projeto de lei que está em tramitação no Senado, foi para lá desde 2019, e a gente está aguardando, então, que esse projeto de lei venha a criminalizar a prática do assédio moral. Com relação ao assédio sexual, que já é definido pelo nosso Código Penal como um crime, está lá no artigo 216A, assim como a importunação sexual também, a gente precisa explicar esse fluxo bem, porque é uma confusão muito grande.
algumas pessoas acham que o simples fato de denunciar perante os canais oficiais da organização, da instituição, já seria o suficiente. Quando se trata de um crime, no caso do assédio moral ou do assédio sexual ou da importunação, é necessário o registro perante a autoridade policial, ou seja, o boletim de ocorrência precisa ser registrado pelas vítimas para que, então, né, a autoridade policial possa instaurar um inquérito e iniciar as investigações. Então, a gente tem dois fluxos que, independente, né, desse ambiente ser público ou ser privado, a gente vai ter dois fluxos. O primeiro no registro para as apurações administrativas, e nesse caso específico foi instaurado um processo administrativo para então ser investigado por meio de seus pares, presidido por um servidor. A condução desse processo deve acontecer de forma técnica, imparcial, observando ampla defesa, contraditório, oitiva de testemunhas, a própria narrativa das supostas vítimas, ou seja, sendo possível que ele traga para o processo tanto a vítima quanto o suposto agressor todas as provas de que aquele fato ocorreu ou de que realmente o que está sendo alegado não tem como ser comprovado, e dessa forma o enquadramento, então, o fato ele não vai apontar, né, para a ocorrência de uma irregularidade administrativa. E o outro fluxo que vai, então, caminhando em paralelo são as apurações perante a autoridade policial, que aí vai iniciar a investigação devida, vai levantar os fatos também. Então, esse registro perante a autoridade policial, por tratar-se de um crime contra a dignidade sexual, ele, inclusive, após, né, o encerramento desse inquérito, vai ser encaminhado ao Ministério Público para que, então, as providências sejam adotadas. Isso a gente está falando para fins de responsabilidade penal perante o judiciário. Em contrapartida, a instituição, volto a dizer, independente de ser um órgão público ou uma empresa privada, ela precisa concluir pela ocorrência ou não daquela prática dentro daquele ambiente. Então, são dois fluxos diferentes. As pessoas precisam entender que também é necessário esse registro perante a autoridade policial, ou seja, registrar um boletim de ocorrência é necessário por tratar-se de um crime. E no caso do assédio moral, o que a gente poderia, então, pleitear perante o judiciário? Danos morais em decorrência da situação vivenciada do assédio moral. Então, a gente precisa reforçar isso, porque as pessoas acham que o simples fato de denunciar no canal interno da organização, da instituição, já seria de pronto o suficiente para que a autoridade policial iniciasse as apurações, então, daquele suposto crime praticado.